A sua mão parece simples, mas na verdade é uma obra-prima da natureza. Ela dobra, gira, sente textura, mede força e reage em milissegundos. Agora tenta imaginar um robô fazendo o mesmo. Parece fácil desenhar uma mão de metal, até perceber que ela precisa ser forte e delicada ao mesmo tempo, segurar um copo sem quebrar e ainda amarrar um cadarço. Cada dedo exige motores, sensores, tendões artificiais e um controle absurdo de precisão. Hoje você vai entender por que construir uma mão robótica é um dos maiores desafios da engenharia moderna. É como a ciência está tentando copiar a perfeição do corpo humano. Fica comigo até o fim, porque a resposta vai te fazer ver a robótica de um jeito completamente diferente. Imagina segurar um tomate maduro sem amassar, abrir um pacote sem rasgar demais, girar uma tampa lisa com a mão molhada e ainda sentir quando o objeto começa a escorregar. A mão humana faz tudo isso num pacote minúsculo, com força, precisão, flexibilidade e robustez. Agora, o desafio: construir uma mão robótica do mesmo tamanho e com as mesmas habilidades. É aqui que começa a nossa história. O problema básico é copiar, em escala humana, algo que combina muitos graus de liberdade com um controle fino. Para chegar perto, você precisa de motores miniaturizados ou atuadores equivalentes, transmissões por tendões ou engrenagens com baixíssima folga e atrito, sensores de posição e força em vários pontos, e tudo isso trabalhando em sincronia sem atrasos. Quanto mais dedos e articulações você coloca, mais difícil fica manter estabilidade, calibração e resposta rápida. E ainda existe a realidade do mundo: borracha, vidro molhado, metal áspero, poeira, óleo, bordas vivas. A manipulação hábil sofre com modelagem difícil, incertezas altas e distúrbios o tempo todo. É por isso que sair do laboratório para casos reais não é só colocar mais EIA, é resolver um quebra-cabeça mecânico, sensorial e de controle ao mesmo tempo. Vamos falar de mecânica e transmissão. Muitas mãos antropomórficas usam tendões, cabos que ligam os motores, geralmente no punho ou antebraço, as falanges dos dedos. Isso economiza espaço no dedo, mas traz efeitos colaterais. O cabo alonga, cria interesse, sofre atrito nas polias e gera folga, o famoso backlash. Na prática, isso degrada a precisão fina, especialmente quando você quer girar um objeto entre os dedos. O que a gente chama de manipulação, uma estratégia comum para contornar parte disso: subatuação. Você tem menos motores do que juntas e usa elasticidades seletivas para abraçar objetos de formatos variados. É ótimo para apreensão robusta, mas limita o controle totalmente independente de cada falange. É sempre uma troca: versatilidade e simplicidade contra o controle individual e precisão absoluta. Agora, o ponto que atormenta qualquer engenheiro: o contato. Quando um dedo encosta em algo, o regime físico muda. Dependendo do material, da umidade, do pó, da textura, a força e o atrito variam. Pequenos escorregamentos começam antes do objeto cair. Microdeformações acontecem na pele e na superfície. Controlar posição e força nesse cenário, inerentemente não linear e híbrido, não é um sistema suave e previsível. É cheio de se encostar aqui, então mude aquilo. Essa natureza do contato complica tanto o controle clássico quanto o aprendizado. É como os distúrbios e incertezas são altos. Você precisa de sensores que te contem o que está realmente acontecendo em alta velocidade. Sem tato fino, o robô está praticamente cego no momento mais importante. O toque, ele não sabe quão forte será apertando onde exatamente está o contato, nem se o objeto começou a escorregar. O que avançou muito nos últimos anos foram os sensores táteis baseados em visão. Imagine pele macia iluminada por LEDs, com uma minúscula câmera por baixo. Quando o dedo encosta em um objeto, a pele deforma e a câmera enxerga esse mapa de deformação. É como dar olhos aos dedos. Esses sensores entregam alta resolução espacial e têm custo razoável, porque aproveitam componentes de câmeras comuns. O desafio está na integração: iluminação consistente, ótica selada contra sujeira e óleo, calibração confiável, latência baixa. Quando você
você junta tato nos dedos, mais força, torque nas juntas, mais encordes de disposição, mais visão RGB ou de profundidade. Nasce outro problema, dados demais em tempo de menos. Uma mão realmente útil precisa fundir tudo isso em tempo real. Só o tato pode gerar imagens a dezenas ou centenas de quadros por segundo. Some visão dinâmica do contato, ruído de sensores, estimativas de força e pronto, um dilúvio de dados dentro do punho. Transformar esse tsunami sensorial em decisões motoras estáveis sem atraso é um gargalo central. A pior coisa que pode acontecer é uma decisão atrasada. O objeto escorrega, a mão overcorrige e você entra no ciclo que só piora. É por isso que revisões recentes batem nessa tecla. Fusão sensorial e controle rápido são condição para sair do laboratório e entrar na manufatura da cozinha no hospital. Mesmo com boa mecânica e bons sensores, falta o como manipular, rodar uma caneta entre os dedos, passar uma chave de uma pega para outra, girar uma tampa lisa com uma gota de óleo. Tudo isso é uma sequência de microcontatos, ajustes de força e reposicionamentos. É muito difícil escrever regras à mão para cada situação. Foi aí que a área abraçou o aprendizado por esforço e por imitação. Em simulação, você treina milhares de tentativas com objetos, atritos e pesos aleatórios. A política aprende a rodar, girar, trocar pontos de contato. Depois, você transfere essa política para a mão real, mas não é mágico. Funciona, mas não é mágico. Diferenças pequenas de atrito, folga, latência e rigidez podem derrubar o desempenho. Esse gap de simulação para o real é um vilão conhecido, e a solução costuma envolver randomizar bastante na simulação e calibrar com cuidado no hardware. Tem também a pele em si. Ela precisa ser aderente para não escorregar, resistente para não rasgar e sensível para medir microcontatos. No mundo real, tem óleo da máquina, poeira do estoque, água detergente da limpeza, calor, frio, cantos afiados. Isso exige materiais elastoméricos bem projetados, lamentos inteligentes e formatos que projetam a ótica e a eletrônica. E claro, tudo com cantos arredondados e limites de força para não machucar pessoas nem amassar objetos. Durabilidade e segurança não são extras, são requisitos. A conta do custo fecha onde? Miniaturizar sem virar relógio suíço. Microatuadores, redutores especiais, cabos, sensores, placas, ótica, vedação e a lista de materiais de uma mão hábil é complexa e cara. Fabricar em série, mantendo tolerâncias apertadas para a folga continuar baixo, dispara custos. Por isso, tem crescido o uso de mãos subacionado, dedos modulares e tato baseado em câmera commodity. É a rota mais realista para ter custo-eficiência sem abrir mão da habilidade essencial. O que já funciona bem hoje? Em logística e linhas de montagem, pinças de 2 ou 3 dedos sob medida com poucos graus de liberdade. O processo é previsível, as peças são padronizadas e confiabilidade é alta. Para ambientes bagunçados, mãos antropomórficas conseguem pegar quase qualquer coisa, com robustez, mesmo sem ser perfeitas em tudo. E quando você coloca tato baseado em visão pelo menos no polegar e no indicador, a taxa de sucesso ao detectar escorregamento e localizar contatos sobe muito. O salto de desempenho vem antes de resolver tudo. Vem do primeiro pacote de tato útil e de um controle mais esperto. Se a gente olhar a linha do tempo, a história faz sentido. Primeiro vieram as garras e as primeiras mãos tendonadas, com foco em cinemática e força, mas tato incipiente. Depois, a consolidação de Underwrapped Lady, melhores sensores e algoritmo de contatos mais realista. Em seguida, o aprendizado por esforço e imitação mostrou que dá para treinar destreza em simulação e transferir para a mão real, inaugurando a era das políticas aprendidas. E, nos últimos anos, ficou claro que o gargalo não é mais só fazer uma mão bonita, é integrar tato denso, controlar sob incerteza e fechar o ciclo em tempo real, com custo e durabilidade aceitáveis. No fim, por que é tão difícil? Porque a destreza junta 4 montanhas ao mesmo tempo: mecânica miniaturizada, com transmissões quase sem folga, contato que muda de regime e é cheio de linearidades, tato de alta resolução gerando dados demais e controle IA, que precisa transformar tudo isso em ação suave, estável e segura. Onde avançamos?
precisamos um data creation bem projetada, sensores táteis por visão com custo melhor e resolução alta, aprendizado para estratégias finas que ninguém conseguiu cablear na mão, onde ainda pega integração da pele com ótica e eletrônica, durabilidade no mundo sujo, a ponte da simulação para o real e, claro, o custo para sair do laboratório e escalar. A boa notícia é que a direção está certa, cada dedo que ganha olhos, cada tendão que perde folga, cada milissegundo que a gente tira da latência, aproxima a mão robótica do que a nossa já faz sem pensar, sentir antes de apertar, ajustar antes de falhar e executar com confiança. Quando isso acontece, a robótica deixa de ser só pegar e largar e começa realmente a manipular. Agora dá para entender por que recriar a mão humana é tão difícil. São músculos, tendões e sensores naturais trabalhando em perfeita harmonia, algo que a engenharia ainda está longe de igualar totalmente. As mãos robóticas de hoje já conseguem pegar objetos delicados, sentir pressão e até reagir a toques, mas cada avanço exige anos de pesquisa, testes e falhas. Mesmo assim, passo a passo a tecnologia está chegando lá. No fim, a verdade é simples. A mão humana continua sendo a melhor ferramenta já inventada, e toda tentativa de reproduzi-la é, ao mesmo tempo, um desafio técnico e uma homenagem à nossa própria complexidade. Se gostou do vídeo, se inscreva no Segredo das Máquinas e ative o sininho para continuar acompanhando o que a robótica é capaz de fazer hoje.